Entrou no YouTube? Tá, mas estava 19, né? Era pra... O Instagram entrou. Sueli, tudo bem, Sueli? Boa noite, meninas. Vou esperar só um pouquinho, tá? O pessoal entrar, a gente já conversa. Estão ansiosas para hoje? Estão me ouvindo bem aí no Instagram, Sueli? Tá tudo ok aí? Tá ouvindo bem? A Aline aí no YouTube, tá me ouvindo bem? Dá para ouvir? Não entrou ainda. Tá. Entrou no YouTube? Entrou? Dá para me ouvir bem? Dá? Tá ótimo. Um pouquinho só. Bem um pouquinho baixo. Sim, tudo perfeito. Ótimo. Tatiane, oi, Tati. Liane, né? Seja bem-vinda, meninas. Só mais um tempinho para a gente já começar, né? Deixa o YouTube e o Instagram convidar aí os meus seguidores. Oi, Tatiane, boa noite. Seja muito bem-vindo, pessoal. Estou só esperando mais um pouquinho e a gente já começa aqui, tá? Para ninguém perder nada, porque hoje está muito interessante, tanto o conteúdo quanto o final vai estar daquele jeito. Então, espera só um pouquinho. Hoje é o terceiro dia, tá? Das nossas lives aí, da nossa série de live. Então, vou só esperar mais um pouquinho. Já estou com 21 aqui no YouTube, Instagram. Nós já começa. Mais 2 minutinhos. Já começo. Enquanto isso, vai pegando o papel, a caneta, um copinho com água para você não perder nada, não sair aí de frente às câmeras, tá? Já nós começamos. Bom, 19h06, né? Vamos honrar aí quem conseguiu estar entrando também no horário, né? Então vamos lá. Eu preciso que abaixe só um pouquinho para não dar um retorno. Qual que é? Não sei. Paula, boa noite. Marisa, seja bem-vinda, Marisa. Marisa está aqui, eu conheço a Marisa desde a primeira live. Quem está aqui comigo desde a primeira live? Fala aí para mim, por favor. Quem está participando desde a primeira live comigo?
Sueli, oi. Marisa, eu sei que sim. De Paula também. E uma boa noite, Marisa, eu. Ok. Sandra também está participando comigo desde o começo. Aline, que eu sei. Ok. Então, vamos lá. Vamos começar oficialmente? Então, sejam muito bem-vindas a mais uma live comigo aqui, tanto no YouTube quanto no Instagram. Eu vou olhar essa daqui é a câmera do YouTube, essa do Instagram. Então, quando eu dar uma olhadinha para lá e para cá, é porque eu estou falando com as duas câmeras, tá bom, meninas? Então, sejam muito bem-vindas à nossa série incrível sobre o universo do design de sobrancelha. E hoje o tema é o mais esperado e, no caso, é o mais transformador, tá? O segredo para transformar sobrancelhas e construir a sua renda extra. Então, esse é um tema que vai transformar. Quem está aqui comigo desde o começo, foi passado 3 passos. Os 3 passos são simples, não tem complicação. Na segunda aula também foram passados 3 passos e hoje também vai ser passado 3 passos para vocês, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou te contar aqui o que realmente faz um designer sair do zero e conquistar suas clientes e começar a ganhar dinheiro com o que ama, ok? Então, que mesmo sem ter experiência, tá? Mesmo que você nunca pegou numa pinça, não tem noção nenhuma de como começar a fazer uma sobrancelha, uma marcação. Então, essa aula é para você. Então, fica comigo até o final, porque é com você mesmo que a gente vai aqui estar falando, tá? Exatamente para isso. É do zero, né? É do zero a especialista. Você vai se tornar uma especialista, tá bom? Mesmo não tendo ainda pegado numa pinça, ok? Então vamos lá. E se você sonha ter uma renda extra, liberdade e ainda ver as mulheres sentindo bela com o seu trabalho, então fica aqui comigo, tá? Então vamos lá, para a gente começar, já vamos começar a interagir? Me conta aqui nos comentários, você quer viver 100% do design de sobrancelha, você quer começar como uma renda extra e depois crescer? Fala aqui para mim, já para a gente já se interagir. Qual que é a intenção aqui de você estar aqui? Porque você está aqui com um propósito, né? Você poderia estar fazendo tantas outras coisas, mas você está aqui. Se você está aqui, é porque o seu coração está batendo, você está sentindo de estar aqui comigo, você está gostando da live, é um propósito que você está tendo na sua vida, né? Então fala para mim, nos comentários, você quer viver 100% de sobrancelhas ou você quer somente ter como uma renda extra e depois você começa a crescer? Comenta aí, por favor. Vamos lá, meninas, eu preciso de interação de vocês hoje. Bora comentar. Preciso saber quem quer aqui fazer do design de sobrancelha sua renda 100%. Trabalhar na área da beleza, assim como eu faço 100% área da beleza. Ou você vai só começar com uma renda extra e depois vocês começam a crescer na área. Para mim, como renda extra, Tatiane. Ok. Ter como renda extra, Marisa, de Paula 100%. É isso. Então vamos lá, vamos falar com as duas aqui, né? Os dois temas, tanto para quem quer viver 100% da sobrancelha, né? Na área da beleza, quanto para quem Pronto, voltou. Estava só arrumando aqui o Instagram, pausado devido à baixa. Voltou, voltou, gente. Confirma para mim o YouTube, o Instagram, por favor. Se voltou. Eu tinha saído aqui. Tem alguém mandando mensagem? Tá? Cancela aí para mim, por favor.
eu só arrumar aqui, gente, que a gente está ao vivo, você sabe como que funciona, né? Você está comigo desde o primeiro dia. É só minimizando ali. Tá sem som. Voltou, meninas, o som? Tá sem som. Deu uma parada. Aline, voltou? Tá ótimo. Então vamos lá dar continuidade. Então vamos lá. Eu percebi aqui que tá 50-50, né? Metade está falando aqui que quer viver de 100% da renda de sobrancelha e a metade está me falando que quer como renda extra, tá? Então vamos lá. Vou mostrar aqui para vocês. Falar um pouco, já que aqui está esses 50%, eu vou falar um pouquinho sobre mim primeiro, tá? Antes de eu descobrir esse segredo, né? Antes de eu que eu achava do design de sobrancelha, eu tinha ele mais como hobby, porque eu já sou maquiadora, como eu falei ontem, né? Então, às vezes eu maquiava as minhas amigas na escola, no serviço, né? Onde eu ia, eu fazia maquiagem nas minhas amigas, então ali eu tinha como um hobby. Já fazia sobrancelha, porque uma maquiagem com a sobrancelha não feita, né? Mal feita ou não feita, não fica legal. A maquiagem ela precisa estar com a sobrancelha feita. Então eu tinha mais isso como hobby. Mas chegou um dia, né, que eu realmente entrei para a área da beleza, né? Eu saí do CLT e entrei abri um salão, né, de beleza. E nesse dia, a partir daí, eu comecei a ver, né, o brilho no olhar das minhas clientes quando você já fazia os serviços para elas, tá? Então, eu percebia que as clientes entravam de cabisbaixo, né? Até mesmo para tirar uma fotinho do antes das sobrancelhas, elas não olhavam na câmera, né? Elas ficavam ali meio cabisbaixo, né? Elas somente olhavam na câmera para tirar o depois, porque a gente sempre pede, né, para elas, se elas permitem, a gente tirar uma foto do antes e o depois. E aí eu percebi muito isso. Então eu comecei a ver que o design de sobrancelha ele vai muito além da estética, tá? Ele é transformação. A gente transforma as pessoas que vêm aqui. Tá bom? Então, quando eu tirava a foto do antes, elas não olhavam para a câmera. Quando eu pedia licença para elas para tirar a foto do depois, elas olhavam para a câmera. Sem mesmo eu pedir, sem eu pedir. Então, ou seja, ela já se sentia ali, naquele momento, mais confiante, porque as sobrancelhas estavam feitas, né? E quando as sobrancelhas não estavam feitas, ela não olhava para a câmera, ela se sentia acanhada, mas deixava, a gente te deixa nós tirar a foto, porque é nosso trabalho, a gente pede para elas com uma licença, né, com todo carinho, elas precisam autorizar, tá bom? A gente tirar a foto do antes e depois, mesmo que você, de repente, elas falam assim, eu não quero que posta, né? A gente precisa, mesmo assim, tirar uma fotinho, não fala assim, eu vou ficar só para mim, só para me acompanhar, a evolução da sua sobrancelha após a gente começar a fazer, né? Explica assim para ela, né? E se ela pedir para não postar, não posta. Mas se ela autorizar, é muito bom, porque é onde a gente vai criar o nosso portfólio, né? De fotos. Então é isso. Quando eu percebi que a fazer sobrancelha ia muito além da estética, né? É mais transformação, e é isso que a gente vai fazer, tá? Nosso trabalho ele é isso, ele não é só tirar pelinhos, não. Ele é para a gente fazer a transformação. Então ali eu vi e entendi o segredo que a gente transforma a vida das pessoas. Então isso mudou tudo, né? Começou a mudar a minha visão. Então, até mesmo ver a oportunidade que o design, ele além de ser uma arte, ele também me trouxe a oportunidade real de uma renda, de liberdade, né? De tempo, onde eu falei bastante aqui de liberdade, de tempo, né? Segunda-feira eu não trabalho, eu tiro para poder cuidar de mim, fazer meus cabelos, minhas unhas, né? Ou qualquer outra coisa, levar uma criança numa escola, numa consulta. Então, eu tenho essa liberdade. Então, o design de sobrancelha me deu a área da beleza, o design de sobrancelha, ela me deu essa oportunidade real de não só ter como uma arte, porque o design é uma arte, né? Como também transformar a vida de outras mulheres, né? Tudo bem aí, meninas?
Tá rápido, tá dando para entender? Tudo certo? Fala aí comigo se tá tudo ok. Tá dando para entender? Entrou. Carla, tá dando para entender, Carla? Tô falando calma. Maravilha, Sandra. Tudo certo, Aline. Tá ok. Então vamos dar continuidade. Já pegou o papelzinho e caneta, então a gente vai começar pela parte 1 agora, tá bom? Aqui eu já estava falando para vocês a oportunidade que as sobrancelhas, o design, a área da beleza, ela pode nos proporcionar. Não apenas a gente fazer transformações na vida das pessoas, mas também ter uma renda para nós e ter também a nossa liberdade de tempo, né? Liberdade financeira, né? Conseguir conquistar aquilo que a gente tem sonhado, não deixar o sonho só no papel, certo? Então vamos lá, a primeira parte, anota aí comigo, técnica com propósito. Boa noite, estou um pouco atrasada, Carla, cheguei agora na rua correndo. Seja bem-vinda, Carla, imagina, a gente acabou de começar, a gente vai começar na primeira parte agora, tá bom? Então vou lá, anota aí, técnica com propósito. Notaram? O segredo aqui da técnica com propósito é dominar a técnica, tá? Você precisa dominar a técnica, tá bom? Não é só, Isabel, o que é a técnica em si, né? Ela não é só desenhar. A gente precisa entender, num design de sobrancelha, o formato do rosto. A gente precisa respeitar a simetria, para a gente conseguir realçar a beleza natural de cada mulher. Entendeu? Deu para entender essa parte? Aqui a gente não vai só desenhar, a gente precisa entender todo esse contexto, a gente precisa entender o formato do rosto, a simetria dele, para a gente conseguir realçar a beleza natural que a pessoa já tem. Então aqui a gente não adianta a gente querer enfeitar, né? Eu tenho um formato de rosto, uma sobrancelha, ela é um pouco arqueada, ela não é muito reta. Mas imagina que se eu fosse aqui querer arquear mais a minha sobrancelha, né? Então a gente tem que respeitar isso, porque se eu arquear mais minha sobrancelha para fazer isso aqui, eu vou ter que afinar, eu vou ter que estar tirando uma camadinha de baixo para me conseguir subir. Mas aí eu vou afinar minha sobrancelha. Eu não gosto de sobrancelha fina. Então, é importante, quando a nossa cliente chegar no nosso estúdio, a gente já conversar com ela sobre o que ela quer, o que ela pretende, o que já aconteceu com ela de experiência de sobrancelha, quando ela foi fazer algum design, que fizeram na sobrancelha dela e ela não gostou. Então, é muito importante a gente saber isso, é muito importante a gente pesquisar isso com a nossa cliente, tá bom? Para que a gente não vá fazer o mesmo erro, porque não é essa a intenção, a gente não quer atender a cliente uma vez só, tá bom? A gente quer essa cliente recorrente com a gente, que é isso, o design é uma recorrência, tá? Algumas vêm com 15, algumas vêm com 20, outras com 30, depende do crescimento de cada pelo, cada cliente tem uma situação, tá bom? Então, vamos lá. Você respeitando, então, a simetria natural de cada mulher, não tem como dar errado, porque a cliente ela vai se olhar, ela vai se reconhecer nela mesma, porque você só melhorou o que ela já tem, tá bom? Então, quando você trabalha com intenção, as suas clientes percebem isso. Elas voltam, elas indicam, o seu nome, ele começa a ser lembrado. Porque eu fui lá por exemplo, vou colocar aqui, eu fui lá na Carla, né? E a Carla respeitou, a Carla ela fez um design que ela respeitou meu rosto. Eu me achei muito mais bela, mas ela fez uma sobrancelha e não mudou muita coisa, não tirou muito, mas mudou, realçou. Então, aí você começa a ser lembrada, seu nome começa a ser falado. Ah, vai lá na Carla, porque a Carla, ela faz a sobrancelha, dá a mudança, mas ela não afina a sobrancelha. Tá bom? Hoje em dia, a sobrancelha fina, gente, é realmente só se
essa cliente bateu o pé ali antes de uma entrevista antes com ela, e a gente vai e faz mais ou menos o que ela quer. Eu, particularmente, vou ficar chorando se eu precisar fazer. As minhas clientes que vêm já sabem que as minhas sobrancelhas são mais naturais, então, obviamente, elas não pedem para a gente estar afinando. E as que vêm novas, elas já vêm com indicação e referência do meu Instagram. Então, ela já sabe como eu trabalho, tá bom? Elas conhecem que eu respeito a simetria de cada uma, o formato do rosto de cada uma, sem querer mudar, tá bom? Então, vamos lá para a segunda parte. Essa primeira parte, ficou alguma dúvida, meninas? Vocês querem ir tirando a dúvida aqui já no começo, quer deixar para o final? Vamos lá, então vamos dando continuidade aqui. Qualquer coisa vocês vão falando. Eu também tenho umas meninas aqui de apoio comigo. Minha equipe é grande. Tem bastante gente por trás de todo esse processo aqui. Tá bom? Bastante gente que eu agradeço até. Bastante gente fazendo acontecer aqui hoje. Tá? Parte 2. Atendimento que encanta. Anota aí. O atendimento que encanta. Ô, Carla, escrevi isso bem errado. Fica tranquila, Carla. Fica tranquila, tá? E não tem problema, não. Depois eu vou liberar novamente a aula lá também no grupo, tá? Na comunidade. Fica tranquilo, ter chegado um pouquinho atrasado. Fica calmo. Tá. Então vamos lá. Atendimento que encanta, gente. Notaram? Então vamos lá. O segredo é o atendimento, tá? Pode parecer simples quando a gente fala atendimento, tá? Mas o jeito que a gente recebe, o jeito que a gente conversa, o jeito que a gente explica o nosso trabalho para nossa cliente assim que ela entra no nosso estúdio, no nosso espaço, na nossa casa, onde a gente atende, faz toda a diferença. Eu vou dar uma dica aqui para vocês muito valiosa. A cliente, você já precisa, anotou ali, agendou a cliente, você já precisa tentar gravar aquele nominho dela. Tá? Vou pegar um outro nome aqui, eu gosto de pegar os nomes. Amorim é sobrenome, né? Mas vamos lá, vamos colocar Amorim. Amorim, anotei lá que eu vou atender a Amorim no meu estúdio. Aí a Amorim chega no meu estúdio, eu vou lá e falo: oi, amorzinho, docinho, tudo bem com você, coração? Isso eu tô transmitindo profissionalismo dessa forma? Eu estou passando segurança para essa cliente que eu vou realmente dar um resultado que é necessário? Eu tô sendo séria no meu trabalho, chamando ela de coraçãozinho, amorzinho. Por mais que você tenha uma certa liberdade com a sua cliente, é muito importante que você chama pelo nome. E a partir de quando você coloca esse jaleco, você é uma designer de sobrancelha. E ali ela vai te respeitar pelo seu trabalho e vai pagar pelo aquilo que você está fazendo. Então é muito importante vocês deixar essas partes de lado. A partir de quando você está atendendo, chama a cliente pelo nome. Amorim, seja bem-vinda, né? O atendimento é muito importante, gente. Então, seja bem-vinda, dependendo de onde ela vem, às vezes vem cansada, né? Oferece uma água, um chá, aquilo que está dentro das suas condições, o melhor que você pode, oferece para ela um cappuccino, né? Cappuccino, alguns falam cappuccino, outros falam cappuccino. Então, assim, ofereça para ela alguma coisa, para ela se sentir calma antes de você começar o atendimento. E importante, a gente trabalha aqui no estúdio, né? E eu acho bem interessante eu falar aqui para vocês, que eu acredito que tem bastante gente começando do zero, é vocês trabalhar com agendamento. Porque entre uma cliente ou outra, você precisa ter aquele intervalo, até mesmo para você ir no banheiro, beber uma água, né? Preparar novamente a bancada, os materiais tudo arrumadinho. Porque imagina a sua cliente chega, a outra chega junto no mesmo horário, aí uma fica esperando, de repente aquela sobrancelha chegou, tá com um pouquinho mais de pelo, você vai demorar um pouquinho mais ali, né? E aí a outra fica esperando, então isso não é legal no atendimento. Então é importante que você trabalhe com o horário agendado,
né? Para que essa cliente também não fique esperando. Uma sai, você já arrumou a mesa, já arrumou a bancada, já preparou os materiais que é descartável, já descartou, esterilizado, está tudo lá, pronto, já começa um novo atendimento. Assim, essa cliente vai se sentir muito mais valorizada, tá bom? Porque... Tem pergunta? Tá. A minha equipe está falando que tem aqui. E quem já chega a equação, sobrancelha fina, como o que faz? Bom, Valdelice, né? Valdelice, a sobrancelha, ela já está vindo fina, certo? O que você pode oferecer para ela é tratamento ou um design, um pacote de sobrancelha para a gente tentar deixar com que esses pelos comecem a crescer. Você pode oferecer uma rena enquanto isso, para ir preenchendo esse espaço para ela não ficar tão falhada, né? Mas se a sobrancelha, nós temos... Boa pergunta. Nós temos sobrancelhas que realmente, somente de senhoras, né, as mais antigas, elas já têm aquela sobrancelha bem tirada, porque antigamente se rapava a sobrancelha com a gilete, e aí vinha com um lápis. Não sei se é alguém aqui da época que conhece os parentes que fazia isso. Raspava a sobrancelha com a gilete e depois vinha e fazia com um lápis. Porque antigamente se usava a sobrancelha realmente muito fina, né? Então, se nesse caso a sobrancelha dela é realmente fina, se vê que ela já tem muitos anos, ali esse pelo já não existe mais o bulbinho dele lá para poder crescer. Então, essa sobrancelha, nós designers, a gente só vai fazer a limpeza como ele já é. A gente não vai conseguir mudar isso, não vamos conseguir fazer grandes mudanças. Nós designers, tá? Essa cliente, ela precisa aí ser orientada se ela quer engrossar um pouquinho mais, ou que dá para ser feito, mas numa micropigmentação de sobrancelha. Aí a gente precisaria estar indicando ela, fazendo com uma micropigmentação. Tá bom? Que é no nosso caso aqui, quando vem assim, ela quer engrossar um pouquinho mais, a gente consegue sim fazer, mas não grandes mudanças, mas a gente consegue sim criar pelos simulados com o dela, engrossando um pouquinho mais na micropigmentação de sobrancelha. Tá bom? Tá bom a resposta? Tá tudo certo? Agora, se ela já vem fina mesmo, a gente realmente não consegue. Agora, se você percebe que aonde ela tá tirando tem aquele espelhinho que está começando a crescer, aí você consegue sim convencer ela a deixar esses pelos crescer para poder engrossar mais, fazer mais encorpar mais, e aí você pode oferecer um outro serviço enquanto isso, que é a rena. Tá bom? Então, vamos dar continuidade aqui. Aí, vai falando para mim, tá? Você tem mais perguntas? Vou tá vendo aqui. Então, e isso, quando a gente faz esse tipo de atendimento, voltando, né? Aqui, a gente tem a nossa cliente como uma fã. E uma fã é onde vai ser a nossa fonte de renda constante, que é o que eu falei para você. O design de sobrancelha, ele a gente consegue estar fazendo ele constante, tá? A gente consegue fazendo recorrente, tá? Essa é a palavra correta, recorrente. É uma recorrência maior. A cada 15 dias, de repente a cada 20 dias. E muito importante aqui no atendimento, tá? Essa cliente acabou de fazer, você não deixa ela embora sem fazer o próximo agendamento já. Fala assim, ó, eu vou já deixar agendado para a próxima data, já para a senhora não perder a data, né? Que você consegue hoje estar agendando, e já deixa agendado, porque ela já vai ter aquele compromisso com você, né? Ela já vai saber, não, tal dia, daqui 15 dias, daqui 20 dias, eu sei que eu tenho que voltar lá na Isabel, porque eu preciso fazer a sobrancelha. E isso ela vai se acostumando, tá? Então, isso ele gera uma renda recorrente para nós, todo mês, tá? Esse mês vem uma, outro, outra, ele sempre vai preenchendo, a gente nunca vai ficar com a agenda vazia, tá bom? Não deixa a cliente sair sem agendar e depois fica lá ligando, tentando ligar para ela. Não. Já agenda com ela mesmo no estúdio assim que você terminou de fazer. Tá bom? Essa parte do atendimento. Agora vamos lá, preciso interagir um pouquinho com vocês aqui, que eu estou falando bastante, vou tomar uma água. Quem aqui já percebeu
que o jeito de atender muda tudo. Alguns insights que eu passei ou alguma outra diferença aí que vocês reconhecem, que já aconteceu com vocês, ou mesmo não nem sendo vocês fazendo, mas às vezes você vai num espaço, né, num estúdio, você para ser atendida e você vê que a diferença no atendimento muda tudo. Comenta aí comigo, quem já percebeu isso? Sim, realmente o atendimento muda tudo, é claro. Muda e muito, né? Há muita diferença aí. Quando a gente tem um atendimento, eu mesmo, como cliente, eu sou muito enjoada. Eu gosto realmente de ser atendida, tá? Eu não gosto de chegar num espaço e estar tá ali 2, 3 me esperando, eu ter que esperar. Eu gosto de chegar e ter o meu horário, no meu horário, né? Às vezes, claro que acontece um imprevisto ou outro, mas é bom que não aconteça, tá bom? É bom que a gente se organize quanto a isso. Agora vamos aqui para a parte 3. Posicionamento que vende. Anota aí. Terceira parte, gente. Posicionamento que vende. Alguém comentou alguma coisa sobre rena? No final da aula, você manda a sua pergunta para a gente estar tirando a dúvida da rena. Tá bom? Posicionamento que vende. Anotaram? Esse é o terceiro segredo e é o que faz realmente você lucrar, tá? É o posicionamento. Anotaram? Ontem a gente falou bastante sobre posicionamento, né? Bastante mesmo. E ele é o que realmente faz a gente lucrar, tá bom? Não adianta a gente ser boa e ficar escondida, né? Você não mostrar aquilo que você faz. Imagina que se eu, né? Eu me acho boa. Eu me acho boa, tá? Mas imagina se eu não entro no coloco no Instagram, não apareço aqui, né? Estou aprendendo ainda bastante, sempre evoluindo, né? Constante, que a área da beleza ela não para, ela é como se fosse uma roda gigante, ela está sempre se atualizando. A única coisa que não sai da moda na beleza é o natural, e é o que eu foco muito nisso, é o natural, tá bom? Então, o natural ele nunca vai sair da moda. Você pode perceber que já teve sobrancelhas mais finas, mais grossas, mais escuras, mais claras, né? Mas tudo que é focado pro natural, ela não sai da moda, né? Agora tá a moda daquela que fica com o finalzinho aqui para cima, né? Assim, esticado. Aí tem que buscar, né? Mas aí tem gosto mesmo para tudo. E é moda, né, gente? A moda faz tempo que existe. A única que não sai da moda é o natural, tá bom? Então vamos lá. Então não adianta você ser boa se você ficar escondida, tá? Você precisa se posicionar, você precisa mostrar, divulgar o seu trabalho e se valorizar. Tá bom? Quando você se posiciona como profissional, as pessoas começam a te enxergar assim. Se você, que às vezes por exemplo, né? A gente chega no espaço, a gente já fica já cabisbaixo, ai, vou fazer sua sobrancelha. Não, mas quando a gente chega de jaleco, ah, tudo bem, seja bem-vinda, né? Já faz a primeira entrevista, né? Faz aquela marcação, já mostra para a sua cliente como que tá, né? E aí ela se sente ali, né? Você já fica como um expert mesmo, né? Agora, quando a gente não se valoriza, as pessoas não vão valorizar a gente. Primeiro é nós que se valoriza, né? Não tem como, né? Não tem, as pessoas não se importam, né? Se você tá bem, se não tá, não,
Não, se prepara, se valoriza, né? Tira os seus medos, faz seus treinos, né? Eu tô falando desde a primeira aula aqui, para você se preparar, para você não ter esses desafios, né? Hoje, essas 3 aulas, eu falei tanta coisa aqui com vocês, que na minha época, quando eu comecei, né? Há 8 anos, 9 anos atrás, eu não tinha esses insights. A gente teve que aprender na raça, a gente teve que ir lá e fazer acontecer. É errando mesmo que fazia e se aprendia. Hoje em dia, não. Hoje em dia, a gente tem mentoria, a gente tem acompanhamento, a gente está com a live aqui, tirando as dúvidas, né? Então, só erra a gente realmente quem não está com aquela fé que vai dar certo, né? Aquela que já começa com aquela palavra vai dar errado, né? Se eu começar, vai dar errado. E se você começar, vai dar errado mesmo, porque você está profetizando isso na sua vida. Certo? Agora, se você já começar, eu vou fazer, vou acontecer, vai mudar minha vida, sua vida ainda muda ainda esse ano, falta pouco tempo para isso. Certo? A gente precisa ser positivo, a gente precisa ser otimista, né? Principalmente com a nossa vida, Deus se agrada disso. Né? A gente já tem aí a saúde, né? Então, o que a gente precisa mais? Que Deus desça do céu e faça por nós? Não, vamos lá treinar. Já te dando saúde, visão, você vai lá e faz. A gente tem gente até piores e consegue fazer tantas coisas, né? Às vezes a gente reclama de barriga cheia, certo? Então vamos lá. Você precisa mostrar, divulgar, valorizar o seu trabalho, certo? Você precisa se posicionar como profissional. As pessoas começam a te enxergar assim, quando você começa a dar o seu resultado, a sua agenda ela vai começar a ficar mais cheia, tá? Vai ter mais indicação, a renda vai ser real, entrando todo mês quando a gente se valoriza, tá? Quando a gente se prepara para isso, tá bom? Então vamos lá. Alguma dúvida aqui nessa parte, meninas? No que eu tô falando? Comenta aí para mim. Verdade, verdade, já percebi, o atendimento faz toda a diferença. As meninas assinando aqui. Aline, Aline, que saudade de você, amada. Saudade de você, viu? Um beijo. Como tá sua irmã? Tá tudo tranquilo? Nossa, gente, tem clientes aqui antiguíssima. A Aline ali da Delso, da Elso, né? É uma das minhas primeiras clientes. Faz muito tempo que eu não vejo. A gente mudou, né? A gente está em outro local agora. Ah, hoje perguntaram para mim também de onde a gente é. A gente é de Barueri, São Paulo, tá? Fizeram essa pergunta no grupo, lá na comunidade. Bom, a gente estava fazendo as coisas aqui, acabou não respondendo lá, mas a gente é de Barueri, tá bom? Bom, gente, olha, desde das primeiras aulas, né, que eu estou passando aqui, eu estou falando com vocês que eu não quero estar aqui enrolando vocês, eu estou passando a realidade, coisas que a gente faz, vocês estão vendo, a gente está dentro de um estúdio, é tudo que acontece no nosso dia a dia, tá? Tem a Sandra, depois aqui no final ela vai vir aqui falar um oizinho para mim, para vocês conhecer ela, tá bom? A gente trabalha juntas aí há muitos anos. A Sandra é especialista em estria, também em sobrancelha, em lábios, mas hoje o foco dela está sendo em estria, tá maravilhosa, tá bom? Depois no final, mas tudo é uma decisão. Ela tomou uma decisão na vida dela. Então, tudo que nós precisamos hoje, né, com todas essas informações que eu passei desde o primeiro dia de aula, tá? Estou falando, gente, do fundo do coração, tá? O verdadeiro segredo não é só técnica, não é só atendimento ou só o posicionamento, é a decisão de começar. Você precisa decidir começar. E você fica, o ano que vem eu começo, já chegou o ano que vem.
Agora está no final do ano, começo do ano começo. E aí não começa. A gente não começa. Então, quando a gente decide, quando a gente vê a oportunidade, a gente precisa começar. Tá bom? A gente não pode deixar passar essas oportunidades na nossa vida. Tá? E eu aqui, olha, eu ficaria aqui com vocês. Acho que eu ficaria com vocês aqui horas e horas falando. Falando, porque o conhecimento, a gente tem bastante conhecimento, né? Só que hoje é um dia especial, eu fiz essas 3 opções aqui para você, já foi passado, tá? Eu quero, depois do que eu vou passar aqui para vocês, eu vou esperar um tempinho para vocês tirar as dúvidas de vocês, tá bom? A gente vai ter esse tempo, pode ficar tranquilo. Aí quem quiser fazer as perguntas, já anota aí, tá? Já se prepara para fazer a gente respondendo, tá? Eu queria aqui ficar falando com vocês muito tempo, né? Só que hoje a gente está abrindo aqui uma oportunidade incrível para vocês, tá bom? Uma oportunidade irrecusável, tá? Hoje eu estou abrindo aqui a vaga do meu curso de design de alta performance online. O nome do curso é A Arte em Sobrancelhas, tá? Esse curso, você vai conseguir ver lá dentro dele técnica, você vai ver a prática, porque lá eu também estou praticando. Você vai ter posicionamento, você vai ter marketing, atendimento e mentalidade profissional. Tudo isso vai estar dentro do meu curso. Por quê? Em 3 dias, imagina, eu não consigo passar tanto conhecimento para vocês. Lá você vai conhecer a história das sobrancelhas, você vai conhecer o que é exatamente um design, como começar, como fazer, como encher a agenda. Dentro do curso você vai ver tudo isso. Eu não consigo passar para vocês tudo aqui, isso, essa informação em três aulas. Então, hoje, oficialmente, aqui com vocês, estou abrindo a vagas para o meu curso. Tá bom? E eu vou para o principal aqui, que é em questão de valores, né? Segura essa. Imperdível, tá? Eu facilmente cobraria, não sei se vocês vão conseguir enxergar. Não, dá para enxergar a lousa? Consegue colocar um pouquinho mais aqui para mim, por favor? Eu coloquei seja bem-vindo aqui, ninguém conseguiu enxergar, né? Mas vamos lá. Eu facilmente, gente, pelo tempo, pela experiência, pelo conhecimento que eu tenho hoje, eu cobraria no meu curso, mesmo sendo online, tá? Eu cobraria ele um valor de 997. 997 seria o meu curso. Facilmente. Por todo o conteúdo que você tem lá, dentro dele. Você tem como encher a agenda, a forma de você atender os seus clientes. Tem tudo lá dentro do curso. Gravado, podendo assistir a hora que você quiser, voltar e voltar, retornar e voltar. Facilmente eu cobraria isso. Hoje, oficialmente, como eu falei para vocês, eu ainda vou dar um bônus para vocês. Tá? Esse bônus é realmente imperdível. Se eu fosse fazer uma mentoria com vocês, particular, vocês comigo, diretamente comigo, tá? Via Zoom, tirando as suas dúvidas, eu cobraria minha mentoria R$1.000. Seria aqui 2 encontros comigo, online, eu cobro R$1.000. Então, tudo isso daqui hoje ficaria em torno de 1.997. Mas olha, calma, que não vai ser nada disso que hoje eu vou estar cobrando de vocês. Esse investimento, tá? Esse investimento não vai ficar 1.997. Tá? Não vai ficar.
O investimento hoje de vocês vai ser 297. Parcela para mim em 12 vezes, para mim, quanto que fica aqui, por favor. E você ainda pode parcelar em 12 vezes. Não é o valor nem de um pedaço de pizza, tá? Você está comprando a sua profissão aqui. É a sua profissão, imagina. Ele em 12 vezes esse valor. Só um minutinho. 297 dividido em 12, 24,75. 12 vezes de 24,75. Eu não consigo comer uma pizza, gente, nesse valor. Se vocês conseguem comer, não sei. R$ 24,75. Ou à vista esse valor. Melhor, hein? Ainda esse valor com a minha mentoria. Vocês vão ter a minha mentoria o mês todo. A gente vai ter 2 encontros, a cada 15 dias a gente vai ter um encontro. E você vai me trazer as suas dúvidas, os seus anseios, aquilo que você viu no curso, lá dentro do curso, não entendeu direito, eu vou estar explicando para vocês na mentoria. Vai ser mentoria individual, isso é só para as 10 primeiras. Eu não consigo fazer para todas, mas as 10 primeiras, porque eu também tenho uma agenda, eu também tenho um controle da agenda, porque eu faço atendimento também, tá? Então, com esse meu atendimento hoje, eu consigo, pelo menos pelas 10 primeiras que comprarem, a minha mentoria vai junto de bônus para vocês. Tá bom? Então, agora, já falei essa oportunidade, o link vai estar na bio do Instagram. Se você for lá no link da minha bio no Instagram, vai estar lá. E eu não sei se eu consigo colocar aqui no... Consegue, Aline? Colocar o link da compra no YouTube? Consegue? Passa para ela, Thales, que ela consegue colocar. E do Instagram, quem está no Instagram pode estar indo no meu perfil, vai estar lá, tá? Mas calma, calma que ele vai estar lá. Vamos continuar aqui comigo. Então, por 297, 12 vezes de 24,75, você vai levar meu curso mais a minha mentoria. Então, é tudo isso que você viu aqui, não chega nem no começo que você vai ver dentro do curso. Tá bom? Agora eu vou abrir para vocês aqui o momento das perguntas. Alguém tem alguma pergunta? Pode estar fazendo, tirando as dúvidas. Esse é o momento das perguntas. Elisandra 428 é o seu perfil ou é a pergunta que você está me fazendo? Eu não estou entendendo. O curso em si, ele está 297, tá? Com a minha mentoria de bônus hoje, para quem está aqui online. 10, somente as 10 primeiras que comprarem, então corre, tá bom? Saindo daqui, já corre lá no link do Instagram, e vai estar também fixado aí, acho que acredito, no YouTube. Se eu não conseguir também, vai no meu Instagram, isabelsalvino.browse, lá vai ter a opção, vocês descem lá você clica lá, vai aparecer o Liquid Dream. Liquid Dream, se eu não me engano, tá a última opção, pode deixar. Pode deixar aí que elas vão, pode estar indo lá no perfil do meu Instagram, que lá tem. Tá bom? Ingrid, seja muito bem-vinda. Eu preciso tirar a dúvida de vocês, menina. Alguma dúvidas? Sobre a rena, quem é que perguntou sobre a rena? Pode fazer a pergunta aí que eu vou estar respondendo. Bom, eu acredito, né, mesmo vocês aqui estando comigo até hoje, eu acredito que estar aqui comigo não foi por acaso, tá? Vocês estando aqui comigo hoje não foi por acaso. Se essa live tocou seu coração, se existe aí algo dentro de vocês pedindo para viver essa transformação, então viva essa transformação. Não deixa passar as oportunidades, que às vezes as oportunidades elas demoram para chegar, às vezes vêm, às vezes não vêm.
E aí você vai ficando para trás, né? Eu acredito que todo mundo que está aqui tem um potencial, tá? Pelas perguntas, né? Pelas dúvidas que estão tirando, todas têm potencial e que quer conquistar a sua independência financeira. Tanto independência financeira como independência de tempo, tá? Isso aqui é uma profissão, gente, fora do CLT. Então, imagina, você tem que estar tendo o seu tempo, né? Você consegue levar o seu filho numa escola, você consegue agendar uma consulta para você. A gente precisa, hoje em dia, eu até percebo, né? Depois da pandemia, o pessoal está muito focado em cuidar da saúde, né? Então, tudo isso você consegue estar se adequando dentro dessa profissão, tá bom? E ainda imagina, tendo a sua independência financeira, fazendo o que você gosta, ainda ajudando outras mulheres a se sentir lindas, né? Não é uma pergunta, mas é um elogio. Parabéns pelo seu trabalho, pela live maravilhoso. Obrigada, Juliana, pelo elogio. Obrigada, você também está acompanhando a gente aí os 3 dias, né? Isso é gratidão, gente. Isso aqui é a coragem, é começar, né? É dar o passo. Isso aqui é um passo que eu estou fazendo. Eu comecei também do zero, né? Eu não comecei lá em cima, e todos que estão lá em cima, todos começaram do zero. Ninguém começou lá em cima, pode ser a área que for. O médico, ele também começou treinando, né? Na medicina, qualquer área, o piloto, o avião, todos começaram do zero, né? Então, o segredo é esse. O segredo para transformar a sobrancelha é o mesmo segredo para transformar vidas. E acreditar que você é capaz. Esse é o primeiro passo, acreditar que você é capaz. Tá bom? Todo mês é essa data que a gente tem que pagar. Tá. Marisa, o valor dele cheio é o valor de 297. Esse valor que a gente facilita para você em 12 vezes sem juros, no parcelado, tá? É todo mês 24,75, querendo um parcelado. O valor cheio dele é 297, tá bom? Lembra que isso é um investimento, gente. Isso é um investimento, ainda está tendo a minha consultoria. Imagina eu lá confirmando o seu serviço, orientando vocês. Imagina. E tudo que vocês viram aqui não é nem a metade do que vocês vão ver dentro do curso. Tá? Então, lá está muito explicado, muito explicadinho. Você pode voltar e rever toda vez que quiser. Imagina isso. Tá bom? Então é isso, meninas. Eu vou encerrar a live de hoje. Espero que eu consegui tocar o seu coração, despertar dentro do seu coração, porque tocar nele já foi tocado, porque você não está aqui à toa, né? Você não está aqui em vão. Né? Então, eu vou apresentar para vocês a Sandra, que eu falei para vocês, a minha companheira de caminhada, e aí depois a gente já encerra. Pode vir, Sandra, aqui, por favor? Gente, essa é minha irmã, tá? A gente trabalha junto há muitos anos. Olá, meninas. Boa noite a todas. Já dando parabéns a todas vocês que permaneceram com a gente, com a Isabel aqui na live esses 3 dias. Maravilhoso. E eu tenho certeza que nenhuma de vocês vão se arrepender em adquirir o curso maravilhoso que a Isabel preparou para vocês com muito carinho. Também sou especialista em design, comecei junto com a Isabel. E é tudo que Sandra, fala nós aqui para ela. amamos. Você começou acertando? De jeito nenhum. É eu fazendo na Isabel, a Isabel fazia em mim. Olha aí. E é muito treino, dedicação e outras meninas. É o primeiro passo. Nada cai do céu se você não tomar uma decisão. Então tome a sua decisão, muda a sua vida e trabalhe com amor, com carinho, que isso faz toda a diferença. É isso. Então, um beijo para vocês e sucesso para vocês, designs de sucesso vocês. Te vejo lá dentro do curso. Um beijo. Fica com Deus.